Olá, iremos agora fazer uma apresentação sobre história do xamanismo no Brasil e no Rio Grande do Norte. Essa é uma atividade da disciplina de Histórias das Religiões e do Rio Grande do Norte, do curso de Ciências da Religião da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, conduzida pela professora Irene Vandenberg. A aluna Thaís Capistrano e eu, Xizio Ruschel, iremos então fazer esta apresentação. Tivemos então como fonte de pesquisa alguns sites, como o periódico da CAPES, o site Religião e Poder, Povos Indígenas do Brasil, Território Potiguara e alguns livros, como o livro das religiões e o livro Xamanismo no Brasil, Novas Perspectivas, que mais na frente iremos trazer, então, algumas citações dos autores que trabalharam neste livro Xamanismo no Brasil. O xamanismo descreve uma das práticas religiosas mais antigas e difundidas da humanidade. Baseia-se na crença em espíritos que podem ser influenciados por xamãs. Acredita-se que esses xamãs, homens ou mulheres, são indivíduos especiais, com grande poder e conhecimento. Após entrarem em um estado alterado de consciência, eles são capazes de visitar outros mundos e interagir com os espíritos que lá vivem. Xamã. A palavra tem origem no termo samã, das línguas tungues, que eram línguas faladas por povos da Sibéria, que significa aquele que sabe ou o sábio. Quando surge então a prática do xamanismo? A partir da pré-história, pelo menos 10.000 anos antes de Cristo, na região conhecida como Sápmi, que abrange partes da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, habitados pelos nativos povos Sami. O historiador romano Tácito fez o primeiro registro do povo Sami. Já no século XIII, missionários católicos introduzem o cristianismo, mas o xamanismo tradicional permanece. Em 1720, o povo Sami é obrigado a converter-se ao cristianismo. Consequentemente, são destruídos seus tambores, que tem o nome de Lakota, como vimos no slide anterior, uma sacerdotisa com um Lakota ou tambor xamânico, e também foram destruídos muitos lugares sagrados. Xamanismo no Brasil é uma prática ancestral, profundamente ligada aos povos indígenas, aos povos originários, onde o pajé é a figura central que se conecta com os espíritos para curar e realizar adivinhações. Abre aspas para Cesarino. Xamã é análogo a pajé, derivada por sua vez de termos da língua tupi-guarani, também utilizados na referência a tais especialistas. Então, os especialistas da cura, da adivinhação, chama-se pajé ou xamã. Mais antigo, o xamanismo foi sobreposto por grandes religiões, tais como o budismo, confucionismo, o taoísmo, o cristianismo e o islamismo. Algo análogo ao que ocorre no Brasil quando os xamanismos indígenas passam a se defrontar com o credo católico ou protestante. Então, isso também ocorreu em todo o mundo. Outras religiões, né, tentaram então se sobrepor à religião primitiva do xamanismo.
em toda parte do mundo. O xamanismo nem sempre desaparece no enfrentamento com grandes sistemas religiosos, talvez porque não possa ser compreendido exatamente como uma religião. Ela acaba por se infiltrar, por subverter ou por sobreviver às tentativas de conversão, que no Brasil, por exemplo, são realizadas essas tentativas de conversão desde a invasão europeia. Abre aspas para Langdon. Xamanismo, fenômeno que no Brasil é conhecido como pagelança, constitui-se ao longo dos anos num desafio para a antropologia. Os xamãs e suas atividades interessam a nós, em função das crenças místicas, do comportamento caracterizado por êxtase e das práticas, entre aspas, mágicas. Abre aspas para Langdon. As abordagens mais recentes sobre xamanismo procuram compreendê-los como um complexo sociocultural. É um sistema cultural, é um sistema simbólico e também um sistema social no sentido de que gera papéis, grupos e atividades sociais, nas quais o xamã é o autor principal, mas não o único. Inclusive, o conceito de xamã e suas diferentes especializações variam de cultura para cultura, e isso vamos ver a seguir. Xamanismo dos povos originários brasileiros. O xamanismo dos povos originários brasileiros, no Brasil, há uma grande diversidade e cada povo possui sua própria visão espirituais, rituais e funções xamânicas. E um exemplo disso é os Yampi e os Baniwa. Vou falar um pouco sobre esses dois e explicar alguns rituais que eles fazem. A palavra Yampi, que tem um conceito de Ipaê, que significa aqueles que têm pajé. E quando eles dizem isso, eles não dizem isso só sobre pessoas, mas sobre tudo, objetos, plantas, porque para os indígenas, tudo que existe no mundo tem, tem uma energia, tem um espírito naquele objeto, naquela planta. Em qualquer coisa, tudo para eles tem energia. É uma força espiritual. Ali no Vale do Alto do Rio Negro, que fica na fronteira entre a Venezuela e Colômbia. Eles têm uns rituais muito interessantes e que cada um são feitos por cada, como se fala, cada um tem um sacerdote de realizar aquele ritual, aquela ritualística. Bom, temos os pajés, que pode ser chamado de maliri, que o ritual deles envolve a extração da doença por modo da sucção, chupando a doença do corpo do paciente, né, da pessoa que vai lá fazer o ritual. E também temos os donos de cantos, que podem ser chamados de Malicai e Minalê, onde eles sopram e rezam. Eles têm um objeto lá que sopra uma fumaça e no mesmo tempo que sopram, eles rezam, que é utilizando cantos ou recitação de fórmulas com tabaco sobre ervas e plantas medicinais para curar os pacientes. Embora com atribuição distinta, os pajés e donos de cantos, eles possuem papéis complementares na prática do grupo, né? Na prática desses rituais. Como vocês podem ver, o pajé e os donos de canto juntos fazendo a ritualística. Como eu já tinha falado, cada prática é distinta, mas que é complementar de cada uma. Vocês veem na imagem
pajé fazendo a inscrição com o objeto, e o outro que é donos de cantos, um objeto que faz soprar. Essa ritualística ela é semelhante ao toré daqui do Rio Grande do Norte. No slide anterior, eu falei um pouco do xamanismo dos Baniwas e Wampi. Esse slide mostra uma listagem de muitos outros que existem aqui no Brasil e que mantêm essas práticas ancestrais na Amazônia e outras regiões, como os Yanomamis, os Kaxinawá, os Marubu e os Tupimondé, e também tem os Assurini do Xingu. Xamanismo sincrético é a fusão de elementos xamânicos tradicionais com outras crenças e práticas religiosas, como o cristianismo, o espiritismo e o esoterismo da nova era. Esse sincretismo pode ser resultado de um processo histórico, como a colonização, ou de um movimento moderno de busca espiritual. Esse sincretismo, essa mistura, é mais uma criação cultural, né, que é ativa, que permite os grupos reinterpretarem e adaptarem elementos religiosos para a assimilação ou para responder às necessidades espirituais modernas. E um exemplo disso é as religiões ayahuasqueiras. As religiões ayahuasqueiras, esses movimentos como o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal, utilizam bebida psicoativa ayahuasca, de origem indígena amazônica. Em seus rituais, a prática xamânica do uso de plantas pode se mesclar com o cristianismo e outras doutrinas, resultando em uma teologia sincrética e complexa. Apesar da planta ayahuasca ela ser psicoativa, ela é legalizada aqui no Brasil. Ela é permitida pelo CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, desde 2010. O parecer oficial reconhece seu uso como parte de tradições culturais e religiões estabelecidas. Temos então a bebida ayahuasca, né? O nome pode ser traduzido como cipó morto da morte ou cipó do espírito. É produzida através de combinações de plantas da Amazônia, no caso a folha chacrona e o cipó jacupi. É interessante que essas folhas e cipós elas são tratadas separadamente. As mulheres cuidam das folhas, lavando, separando, e os homens vão macerando o cipó com golpes, uma espécie de pilão. E ambos fazem esse trabalho entoando seus cantos religiosos, né? Faz parte da cerimônia desde o preparo. Então a folha chacrona e o cipó jacupi são cozinhados juntos por várias e várias horas até que se obtenha então a bebida sagrada da ayahuasca. O Santo Daime. Santo Daime é uma religião universalista e sincrética brasileira que nasceu no coração da Amazônia, no meio da floresta amazônica, fundada na década de 1930 por Raimundo Irineu Serra, no Acre, que mistura elementos de catolicismo popular, espiritismo kardecista, o xamanismo indígena e algumas crenças africanas, né? O Irineu era um homem alto, né? Tinha 2 metros de altura, era um negro grande e forte. E então ele teve contato com a bebida ayahuasca e após consumir essa bebida, ele teve uma coisa que se chama entre eles de miração, né? Ele olhou para o céu e viu então uma senhora vestida como rainha sentada na lua como fosse um trono, né? Então ele teve esse diálogo com esta senhora, esta rainha, né?
Então, a partir desta comunicação, né, dessa miração, como eles falam, né, com esta rainha, com essa virgem soberana, é então que ele deu então os primeiros passos dessa doutrina do Santo Daime, né? O Santo Daime é um rogativo, né? Como diz algumas das suas canções, né? Dai-me força, dai-me sabedoria, dai-me a luz. Interessante que o Santo Daime ele é uma religião universalista porque ele está também se expandindo em outros países, como por exemplo no México, nos Estados Unidos, na Irlanda e na Holanda. Suas cerimônias, chamadas de trabalhos, envolvem o consumo de bebida ayahuasca, chamada de daime também, dentro da prática. Cânticos, danças e concentrações silenciosas. A prática prega um estilo de vida saudável com base nos valores da harmonia, do amor e da verdade. No slide a seguir, nós podemos ver então que eles têm a farda própria, né? Todos de branco, as mulheres com as faixas verdes. Interessante que a mulher carrega na sua cabeça a coroa, né? Em alusão, em respeito então a senhora, né, que o Irineu viu, né, a senhora soberana, rainha, mãe, a Nossa Senhora Mãe de Jesus, segundo a doutrina deles, né? E os homens carregam uma estrela no peito, na lapela do terno branco, né, simbolizando o compromisso com a doutrina. O sincretismo na barquinha fundada por Frei Daniel tende a ser mais voltado para o catolicismo devocional, com festas para santos e a figura do Frei, e elementos das religiões afro-brasileiras, como a presença de entidades e a organização em bancos. Durante o ritual, a barquinha é frequentemente vista como um elo entre o Santo Daime e a Umbanda ou outros cultos de possessão. A União do Vegetal, ou a UDV, ela é uma religião brasileira. Ela foi fundada em 1961 por José Gabriel da Costa, ou Mestre Gabriel. Ela se baseia em princípios cristãos reencarnacionistas, com o objetivo de promover a evolução espiritual e o desenvolvimento de virtudes como o amor, paz e respeito. A UDV, conhecida pelo uso do chá da ayahuasca ou ayahuasca em rituais religiosos para promover a autorreflexão e a compreensão espiritual, ela tem uma estrutura hierárquica e doutrinária, mais formalizada e racionalizada. Eles chamam a bebida de ayahuasca, diferentemente do daime, que é mais voltado para a cura e a experiência visionária. A UDV, ela foca mais no desenvolvimento intelectual e moral e através da luz e verdade reveladas pelo chá, enfatizando a reencarnação e a evolução espiritual. Então agora iremos falar um pouco sobre o xamanismo no Rio Grande do Norte, né? Os povos originários do Rio Grande do Norte eram majoritariamente potiguaras, no litoral do estado, janduís e tapuias no interior do estado. Atualmente, existem 5 comunidades oficialmente reconhecidas pela FUNAI aqui no Rio Grande do Norte, que são os Sagitrabanda, Eleutérios do Catu, os Mendonças do Amarelão, os Taparás e os Caboclos do Açu. Os Eleutérios do Catu ficam entre os municípios de Goianinha e Canguaretama. Sagitribanda ficam mais em Bahia Formosa, nos limites com Bahia da Traição, Paraíba. Os Mendonças do Amarelão se concentram no município de João Câmara, Tapuia, Taraitu do Tapará, ficam entre os municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante. E os Caboclos de Açu ficam justamente entre os municípios de Açu e Paraú. Tive a oportunidade de fazer a visita ao território indígena do Catu,
Nós vemos então aí o Rio Catu e tivemos também a oportunidade de presenciar uma palestra com o líder indígena Luiz Catu e tivemos também a oportunidade de assistir a uma toré. O que é uma toré? É uma dança e ritual de profunda importância cultural e espiritual para diversos povos indígenas no Nordeste do Brasil, sendo um símbolo de união, identidade e resistência. Aqui temos então a imagem da toré realizada nesta visita. Temos então a figura do pajé, que é uma figura central na vida religiosa e social, como é comum em muitas culturas tupi-guarani. A ciência da Jurema. A Jurema é um elemento importante nas práticas rituais dos povos potiguara. E o que é o ritual Jurema? É um rito de cura e de conexão espiritual. Historicamente, foi fundamental para a resistência cultural e a retomada das identidades indígenas no Nordeste. A Jurema é uma bebida tradicional proveniente de uma planta chamada Jurema, com propriedades enteógenas, usada para rituais xamânicos e para curas. Xamanismo urbano e o neo-xamanismo são práticas espirituais que mesclam elementos de diferentes tradições xamânicas, muitas vezes de povos indígenas diversos, com conceitos esotéricos e de autoajuda. Esses movimentos populares nos grandes centros urbanos utilizam símbolos como tambores, animais de poder e rituais de cura, mas sem necessariamente seguir uma linhagem ancestral. Ou seja, são pessoas simpatizantes, né, que se aproximam então da religião xamânica, da Jurema sagrada e de tantos outros, sem pertencer a uma família, a uma linhagem que tem a descendência dessa ciência, dessa sabedoria, né? Então, por muitas vezes, nós temos então retiros, acampamentos, finais de semana de imersão nessa cultura indígena tradicional, xamânica, ancestral. Então, para esse movimento, num contexto urbano, né, nós então damos o nome de neo-xamanismo. É aquele xamanismo, né, que traz interesse, né, das pessoas da cidade, né, que reservam então um tempo no final do mês ou no final do ano para se dedicar a essas práticas, né? E aqui eu trago alguns exemplos desse neo-xamanismo ou desse xamanismo urbano aqui no Rio Grande do Norte. Temos aí então exemplos que eu trago das redes sociais, né? Sunset Místico. Olha aí, já introduz então aí a linguagem inglesa, né? Americana. Aí nós temos aí o exemplo, né? Bênção xamânica, yoga, até mesmo DJ ou saxofonista, né? Para tocar então dessa imersão, nesse acampamento xamânico e tal. Então esse fenômeno curioso nós damos o nome aí de xamanismo urbano ou neo-xamanismo. Aqui, né, trazemos então aí flyers, né, também retirados das redes sociais, né, com programação, convite, né, para as pessoas participarem, né, dessa imersão, né, geralmente final de semana, onde o pessoal tem a experiência, né, de se encontrar e de participar de rapé, pagelança, defumação, cantos e etc, né. Tudo isso aqui entre Natal e Parnamirim, né. E no próximo slide, então, né, a gente traz aí
também das redes sociais um pouquinho de como é esses rituais, né, essas experiências xamânicas, esse neo-xamanismo aqui no Rio Grande do Norte.